Retornamos então com o segundo bloco do Contraponto Empreendedor e hoje conversando com o Márcio Weiss, um pouquinho mais sobre moda, sobre a MW Engenharia. E o Márcio estava falando de um workshop, agora eu vou deixar tu concluir. Então, eu fui realizar um trabalho de 4 dias, considerado o terceiro maior evento de moda do Brasil, que é o Dragão Fashion, que acontece em Fortaleza. E lá o meu trabalho foi diretamente com pequenos novos criadores, mas novos criadores que eram pequenos empreendedores. E a questão mais importante é porque lá no Nordeste nós temos um polo criativo, mas que faz uso também dessa questão artesanal de uma forma talvez não a mais adequada, porque isso é muito rico dentro da cultura deles, mas não há uma transposição disso para esse produto de moda. Então, era muito mais mostrar para esses novos criadores, né, que muito mais importante do que fazer réplicas, cópias daquilo que é lançado no mercado internacional, é fazer antes disso uma adaptação, mas com interferências da nossa cultura e aquilo que nós temos de mais rico. Porque se nós pensamos num mercado onde nós queremos crescer, eu digo o produto moda, e principalmente, e hoje eu acho que todo grande empresário, ele pretende, né, não só ter espaço dentro do mercado interno, mas também poder exportar, porque os grandes nomes da moda, como Alexandre Hertzkovich, Osklen e tantos outros que têm importância para esse mercado internacional, o são porque tem diferencial. Então, muitas vezes o diferencial é o produto e às vezes é a utilização. E uma das coisas que eu levei como experiência é que há 2 anos eu fui visitar a Maison Chanel e tinha uma sala restrita lá, onde o produto primeiro, era uma sala onde poucas pessoas tinham acesso. E eu estava com uma jornalista brasileira, que foi a primeira, que é a Ana Clara Garmendia, e que foi a primeira jornalista brasileira a ter um blog, e o ponto dela, ela mora em Paris, e é a única brasileira, e ela é correspondente da Vogue. Então, em função disso, ela me levou até essa sala restrita, e o produto mais caro que tinha lá era um calçado. E esse calçado, a base dele era todo confeccionado de forma artesanal no Nordeste brasileiro. Ou seja, o artesanato dentro do Brasil é visto como um subproduto ou um produto de menor valor, e no mercado internacional isso não acontece. Então, se nós estamos num país, em função de toda, primeiro, né, a extensão territorial que nós temos. Isso eu ia te perguntar, falando nessa adaptação de moda, de folclore, a gente vê que, observa que o Norte e o Nordeste se destaca mais, consegue exportar isso. Mas essas outras regiões aqui do Brasil, Rio Grande do Sul, a questão da pilcha, como é que conseguiria adaptar isso para a moda? É que, na verdade, a identidade visual, né, do gaúcho, e principalmente quando a gente pensar no folclore gaúcho, ele é extremamente restrito, porque nós temos uma padronização e é muito difícil a gente fazer uma reprodução, se consegue muito fazer reprodução, né? Então a pilcha, né, o vestido, a indumentária gaúcha, ela na verdade, nós tivemos algumas já experiências que não convém aqui mencionar, mas não tiveram muito êxito, né? Porque eram quase que uma réplica da indumentária gaúcha. Então, na verdade, a nossa desvantagem é isso. Nós temos uma vantagem para o nosso folclore. Então, tu olha, tu identifica, esse é um gaúcho. Só que quando a gente tenta transpor isso para a moda, isso atrapalha, porque é tão claro essa percepção e essa identificação visual que ela quase que cria uma ideia de uma fantasia. E a moda até porque hoje a pilcha gaúcha, ela é uma originária lá do tempo do Império, tem a parte camponesa, tem toda essa influência que desenvolveu isso, né? Então, no caso, se fosse transformar isso, talvez lá na Europa,
Eles fossem ver como uma releitura, né? É uma releitura. E os outros estados acabam fazendo um uso melhor, porque na verdade a matéria-prima utilizada na indumentária gaúcha, ela não é muito, ela é limitada, né? Ela é bem restrita. E a gente tem muito a utilização do tear manual, da questão da renda, principalmente no Nordeste, né? Do uso da palha. Então, a matéria-prima utilizada lá é que é mais rica e é mais bem trabalhada. E por isso que eles levam vantagem nisso. Né? Mas agora eu quero te perguntar, para a gente encerrar, que já tá se encaminhando novamente para o encerramento, a gente vai ter que ver mais vezes para a gente falar um pouquinho mais dos teus projetos. Que agora eu quero que tu fale sobre esse projeto aqui com o Canoas Shopping. É um projeto que, primeiro, é algo que me motiva muito, né? Porque a ideia é criar aqui para a cidade, que vem aí de uma trajetória de pelo menos uns 10 anos, né? Pensando a moda tentar fazer com que Canoas perceba a moda com a importância que tem, né? E principalmente para uma cidade que muitos questionam que é uma cidade que não tem uma identidade formada, né? Já se tentou identificar a cidade, né, como cidade universitária, mas cidade dormitório. Em primeiro lugar, para se eliminar esse conceito de uma cidade dormitória. Totalmente, né? Não é mais. Então não é mais. Então essa percepção acho que já é clara para todo mundo, até por toda a nossa importância, né, econômica, enfim. E daí nós temos, não só aqui no estado, mas em outros também, eventos que não conseguem alcançar expressiva notoriedade nesse mercado, justamente porque são eventos muito comerciais, né? Então, fazer um evento comercial que não consiga lançar a coleção é muito complicado, já que as coleções são lançadas em São Paulo, no Rio, e já temos grandes eventos, como é o caso da São Paulo Fashion Week, que é o maior evento de moda da América Latina, o segundo maior, que é o Fashion Rio, que acontece no Rio de Janeiro. Então esses que são os lançadores. Coisa em Porto Alegre também, que eu acho que não é tão expressivo. Mas daí não são eventos que lançam moda, porque eles lançam moda meses depois das semanas de lançamento fora. Então quando chega a lançar aqui em Porto Alegre, eles já foram lançados 2 meses antes, então já não são lançamentos. Então a ideia aqui desse projeto do Canoas Shopping é justamente, primeiro, não fazer um evento com foco comercial. Ele tem, claro, um aproveitamento comercial para os lojistas, mas ele muito mais de levar informação. Então, e daí está muito alinhado com essa proposta da MW Engenharia de Imagem, né? Levar a informação. Então nós vamos ter pela manhã palestras, né, durante 4 dias. São 4 dias de evento, dia 23, 24, 25 e 26 de setembro. Pela manhã, durante 2 dias, né, que dia 24 e dia 26 acontecem fechados só para o grupo de lojistas que compõem o shopping, antes dele abrir, né, antes das 10 horas da manhã, com foco justamente em questões que são de relevância para o varejo, né? Então, questões que são próprias e do interesse desse público. E à tarde, nós vamos ter palestras, né, daí tanto para público em geral quanto para estudantes de moda. E à noite, o grande diferencial serão os talk shows, que são, eu vou ser o mediador, teremos sempre a toda noite, sempre 2 convidados sobre temas específicos que sejam do interesse desse público. Por exemplo, como adaptar as tendências de moda da passarela para o nosso guarda-roupa, isso é um deles, por exemplo, mas nós temos, inclusive, finalizamos hoje, né, esse cronograma, né, esse programa de palestras, para que seja do interesse do público desse consumidor final. E quem pode participar? Somente os lojistas ou vai ter aberto? Não, pela manhã somente os lojistas, mas toda a programação da tarde e noite é aberta ao público, tanto estudantes de moda quanto consumidor final, sempre com temas de extrema relevância, assim, né? Márcio, eu quero te pedir então para deixar teu telefone, formas de contato, como contatar também para este evento. Bom, o contato, eu vou deixar o e-mail, né, que é mais fácil, que é o marciovais@gmail.com, né, e através desse e-mail, então, para que as pessoas até possam saber, ter acesso a essa informação, né, porque nós não temos ainda a programação oficial do evento, né, mas no www.canoasshopping.com.br nós teremos toda a programação, né, e através do e-mail também, daí maiores informações com relação a toda essa gama de atividades e serviços, né,
que a minha empresa se propõe. Obrigado, Márcio, pela participação. Eu que agradeço. Eu conversei com o Márcio Weins, da MW Engenharia de Imagem. E o programa vai ficando por aqui e nos vemos a semana que vem. Até lá!